Fala turma, bom dia, bom dia, bom dia. A gente parou aqui na página 16 e é de onde nós iremos continuar a leitura do nosso livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O discurso do Senhor Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significa o termo outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergenciais e que me forçaram a pensar um jeito diferente de vencer as dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Eu gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorre por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão mais completa da descoberta, eu terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa do sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu era erigido Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 16 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho que a alma que inspirasse homens e mulheres e não somente transporem obstáculos, mas também não se deixarem abater por eles. A alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio de dois pontos cruciais da minha vida. Resolvendo focar a minha atenção em quaisquer talentos que eu, porventura, tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócio, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me então o gerente de publicidade de curso de extensão Laceio da Universidade de Chicago. Tudo correu maravilhosamente bem depois de um ano. Entretanto, no final deste ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então me demiti. Posteriormente, ingressei em ramo de cadeiras de loja, justamente como o ex-presidente da Universidade de Extensão Laceio. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betts Rose. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava no meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas como parte da escola de negócios Brian Stratton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever, saí da escola e entrei para o serviço de governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente Woodrow Wilson, deixando um negócio fantástico, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício de 1918, eu comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo, ganhou circulação nacional, chegando a quase meio milhão de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócio com lucros de US$ 3.156. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa em menos do que US$ 500.000 de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançavam, mais descontente eu me tornava. Então, que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causada por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores.
Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de loja. Receberia US$ 10 por cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de US$ 30.000. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes em um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923 e eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses, sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem em os seus outros eu. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Bom, pessoal, aqui já é completando a 19ª página. Eu vou ler mais um pouco até chegar na página 21. A derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão de que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o eu que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos dos países, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando, de repente, me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha vida tornou-se escuro. Eu podia ouvir um som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então, meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu eu interior que veio na forma de um pensamento tão poderoso quanto eu posso descrevê-lo. O comando não era tão claro e distinto que eu havia meios de não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia do sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para sua casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essas experiências não era parecida com nada do que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei da casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando a árvore de Natal. Então eu me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que eu não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento nos rostos das minhas crianças me fez lembrar deste fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas do sucesso e do fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes, e este pensamento passou de forma muito clara em minha mente. Sua missão
nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa, cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por um meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da minha vida e estava feliz. Presta bem atenção nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu procurar. E ó, aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Muita gente sabe que a alegria eu acho que é uma coisa subjetiva. Por exemplo, tem pessoas que se sentem alegres. Tem pessoas que se sentem alegres comendo. Tem pessoas que se sentem alegres viajando. Tem pessoas que se sentem alegres trabalhando. Eu deixo aqui um questionamento para você. Se você tiver chegado até aqui, responda para mim o que que te deixa alegre? O que queria te deixar alegre? Isso faz parte do seu próprio caminho, da sua resolução. Você vê que parte desse contexto que a gente leu aqui, ele fala, encontrou vários negócios milionários, mas acabou deixando vários negócios para trás, porque ele não se sentia feliz, ele não se sentia realizado. Independente se dava muito dinheiro ou não, ele não se sentia feliz, ele não se sentia completo. Isso fez ele abandonar várias oportunidades, várias sociedades, enfim. Muitas pessoas olhando isso de fora vão achar que ele fracassou. Só que ele não fracassou. Aquilo foi só, vamos dizer, uma coisa que precisava acontecer para levar ele para onde ele deveria estar. Entendeu? Então, não quer dizer que foi um fracasso. Foi apenas um degrau para ele encontrar o verdadeiro sucesso, que foi, no caso do Napoleão Hill, escrever aí os manuscritos da realização pessoal e essa obra que a gente está lendo aqui agora. Amanhã a gente volta com outra parte, vamos ler mais um pouco e acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Até mais, tchau.